Se você está pensando em participar do edital do programa Agente Local de Inovação do Sebrae em 2025, esse vídeo é para você. Fica até o final para saber como é que entra nesse programa que pode mudar a sua carreira. Olá pessoal, meu nome é Wagner Suzuki, eu sou o diretor e fundador da AWS Consult, uma empresa de consultoria aqui de São Bernardo do Campo. E o mais importante, eu sou um ex-agente local de inovação, vulgo Ali do Sebrae. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse programa que tem o objetivo de levar inovação, conhecimento e eficiência para pequenas e médias empresas do país inteiro. Bom, vamos falar sobre o programa. Um recorte importante que é legal deixar aqui é que eu fui agente local de inovação no período de 2019 a 2020. Foram 2 anos de programa. Era uma metodologia completamente diferente do que é hoje, mas o programa em si era parecido, a forma de funcionar era parecida e o objetivo também, tá bom? Então eu vou mesclar um pouco das minhas experiências daquela época e eu vou falar um pouquinho do que o programa agora. Bom, sobre o programa, hoje ele tem uma duração de 5 ciclos de 6 meses. Então a cada 6 meses você vai ter uma carteira de clientes, entende-se clientes as empresas, as pequenas e médias empresas. Então você vai ficar ali 2 anos e meio você passando pelo processo seletivo como agente local de inovação. Esse prazo de 2 anos e meio, normalmente ele não pode ser atualizado, então você vai ter garantido o seu trabalho por 2 anos e meio, acabou o programa, você não tem a possibilidade de continuar participando de um novo ciclo. Pelo menos na minha época era assim e até onde eu tenho de informação hoje em dezembro de 2024 também é assim. Sobre o formato, ele é um formato híbrido, tá? O programa. Então tem algumas coisas que são presenciais e tem encontros em grupo que são online e tem encontros individuais que são online. Então você como um ALI, né, um agente local de inovação, você vai falar com microempresários presencialmente, vai falar com eles online individualmente e vai falar com eles online em grupo. Até onde eu sei, está bastante híbrido, porque na minha época era 100% presencial. Então a gente tinha que realmente se deslocar em todos os clientes. Na minha época eram 20 empresas e eu tinha que ir em 20 empresas, né, ir até lá, fazer uma reunião presencial, ter toda essa questão da agenda e tudo mais, para você conciliar esse trajeto. O formato de trabalho lá é de bolsistas. Quem é da área acadêmica, né, pessoal que faz mestrado, doutorado, está mais acostumado com essa história de bolsa. Quem vem do mundo mais corporativo, aí chega a estranhar um pouco, né? O que é uma bolsa de estudo? É esquisito, né? Mas no fundo é o seguinte, os agentes locais de inovação, eles são vistos pelo Sebrae, né, como pesquisadores. Então, ao mesmo tempo que você vai lá e atende o empresário e aplica a metodologia do programa, você também está colhendo dados para o Sebrae, né? Então você é um pesquisador, sim. E uma coisa importante, essencial inclusive do programa, é que você como agente local, você tem a obrigatoriedade de fazer um trabalho científico, ou seja, como se fosse um TCC, né? No caso, é um artigo científico que você escreve e você submete ao Sebrae para uma aprovação. Você tem um orientador e tudo mais. Por isso que ele tem esse lado um pouco acadêmico. A abrangência hoje do programa ALI é o país inteiro. Não sei se todos os estados têm, mas a grande maioria tem esse programa rodando. E então cada local ele vai ter uma diferença ali de edital, tanto de data, tanto de funcionamento, né? Às vezes tem o ALI que é o ALI rural, então ele tem um funcionamento diferente, né, do que o que é na cidade, mas ele é um programa que abrange sim o país inteiro. O objetivo do programa é trazer inovação para os pequenos empreendedores. Por quê? Os caras, eles estão os caras, quando eu digo os empreendedores, eles estão focados em gerir a empresa deles, em ganhar dinheiro e tudo mais. Só que eles não pensam muito em indicadores, né? E o que são indicadores? Eu cresci 10% esse ano, aumentei minha produtividade em 15% fazendo ações que deixam a minha eficiência maior, ou seja, com a mesma quantidade de funcionários eu consegui vender mais ou produzir mais. Então isso é uma eficiência e isso que é um indicador que faz com que o cara consiga entender se ele cresceu ou não. E esse é o trabalho do Sebrae através desse programa. E os agentes locais de inovação têm o objetivo de ensinar essa metodologia para eles e também metrificar, ou seja, mensura ali no primeiro mês, mensura no segundo mês, no terceiro mês e vai acompanhando
né, a evolução desses empreendedores. Sobre o processo seletivo, eu acredito que seja a parte mais curiosa, né, de você que está assistindo esse vídeo. O processo seletivo, na minha época era um horror, de verdade. Quem pagava a bolsa era o CNPq, hoje já é o Sebrae. Eu me senti fazendo assim um vestibular, de verdade. Processo seletivo pesado, como se fosse um concurso público. Por quê? A primeira fase é uma prova. Uma prova, imagina como se fosse uma prova do Enem mesmo, sabe? Você vai num dia, num prédio ali do Sebrae, tem um monte de gente fazendo prova tudo junto, você não pode ter celular nem nada, faz a provinha, tem aquela de múltipla escolha, uma parte das questões é de conhecimento geral, outras partes é de conhecimento específico de inovação, está no edital isso, leiam o edital, pelo amor de Jesus, né? Muito importante você ler o edital. Passou, fez a prova, né? Chegou na pontuação que eles consideram para você passar, você vai ter uma segunda fase, sei lá, 15 dias depois, 20 dias depois, que é uma análise curricular. Então você vai enviar os documentos que também constam no edital que você precisa. Dentre eles está diploma, uma comprovação de que você tem o tempo de experiência que você diz ter, né, que você precisa ter segundo o edital, etc. Passou da fase curricular, você vai para a entrevista. Alguns dias depois também tem uma entrevista que eu acredito que hoje seja online. Na minha época foi presencial, num escritório regional do Sebrae aqui em São Bernardo, e para minha grande sorte, o diretor regional estava na entrevista. A minha sorte é que eu não sabia que ele era esse cara, então a pressão não ficou tão grande. Mas era presencial, era dessa forma. Hoje eu acredito que seja online ainda, né? Dos últimos ciclos tem sido online. E essa entrevista é para entender ali o seu objetivo no programa Ali, para entender o seu objetivo de vida, porque aí é um processo seletivo comum de qualquer empresa. O que ele precisa entender? Se você está afim, se você tem realmente um propósito de ajudar as pequenas empresas, porque tem muita gente que entra nesse programa só porque está desempregado e achou que a bolsa é um valor legal, né? E de verdade, isso não vai trazer resultado para o Sebrae e nem para o candidato, certo? Então você precisa ter isso alinhadinho com os caras, você precisa ter esse discurso legal, falar, olha, eu gosto de empresário, eu quero, tenho esse objetivo, isso vai dar tudo certo e aí é muito bom. Tem uma quarta fase que já não é bem uma fase. A partir do momento que você passou na entrevista, você passou pelo processo seletivo. O Sebrae entende como que você passou pelo processo seletivo. Só que você ainda não está no programa. Qual que é o ponto? Você vai ver no edital que tem uma quantidade de vagas para cada regional do Sebrae. E é importante eu deixar um recorte aqui que o Sebrae funciona da seguinte forma: cada escritório regional cuida de uma determinada quantidade, ou de uma cidade, ou de um conjunto de cidades. Então o escritório regional do ABC, por exemplo, ele cuida de 7 cidades, né? Ele fica em Santo André, mas ele cuida de São Bernardo, de São Caetano, ele cuida de Mauá e assim por diante. Então você tem as ERs, né? Escritórios regionais. E aí, para cada escritório regional, você tem uma determinada quantidade de vagas. E aí você vai ver no edital também que tem, sei lá, 5 vagas para você ser um agente local de inovação e tem, sei lá, tem 10 de lista de espera, ou como se fosse o banco de reserva deles. Quando você passa pela entrevista, você tem garantido que você já está nesse banco de reserva. Não quer dizer que você entrou para o programa dentro daquelas 5 vagas. O que vai garantir que você entra entre essas 5 vagas nesse exemplo, tá? Tem escritório que é 15 vagas, tem escritório que tem 4 vagas. O que vai garantir? Essa quarta etapa, que é a capacitação. Se eu não me engano, ela acontece em março, ela dura um mês, assim como era na minha época. O que é essa capacitação? Você fica um mês aprendendo a metodologia do programa. Então você fica estudando a metodologia do programa para você poder estar pronto para ir para campo, para trabalhar com o nome do Sebrae. Ao final dessa capacitação, por exemplo, digamos que são 10 de lista de espera e 5 que vão entrar em campo, a capacitação é feita em cima das 15 pessoas. E aí, ao final dessa capacitação, eles vão dar notas para vocês durante ela, e aí ao final eu vou falar assim, cara, os 5 melhores são esses. Aí esses 5 melhores vão para campo e os 10 ficam de reserva. Esses 10 recebem? Não recebem nada. Tá? Quem recebe, quem está com salário garantido, são esses 5 primeiros aí, neste exemplo, tá bom? E aí, a partir do final da capacitação, você vai ter contato com o pessoal do seu escritório regional, que vai te direcionar para o trabalho de campo em si. Bom,
Antes de continuar, cara, eu queria ver se vocês estão gostando do vídeo, deixa aí nos seus comentários. Cara, eu sou um ex-agente local de inovação, vou contar agora um pouco da minha experiência, como é que foi o programa. E assim, já fazem alguns anos que eu fui agente local de inovação e eu tenho pelo menos uns 4 vídeos falando de como foi o programa. E todos os anos o pessoal entra em contato comigo via Instagram ou via YouTube, tirando dúvidas, etc. Eu tiro dúvida numa boa, mas esse ano eu quis ajudar um pouco mais. Então a gente está lançando um curso que vai te ajudar a dar esse suporte, tanto nessas fases agora de capacitação, né, de processo seletivo do programa, quanto na capacitação e até quando você já estiver em campo. Então a gente vai te dar dicas preciosas porque o programa é doido, tá? Então se você quiser saber mais, fica até o finalzinho do vídeo que eu vou te falar qual é o passo a passo para você entrar em contato com a gente. Vamos lá! Como é que era o programa Ali para mim? Vou contar sobre a minha história, lembrando que eu falei no começo do vídeo que o formato do meu trabalho era diferente, eu era 100% presencial, etc. Mas vale muito essa experiência. Então vamos lá. Hoje tem esse formato híbrido, um pouco online e um pouco presencial. Na minha época era 100% presencial. Eu acabei pegando um pedaço do online porque pegou um pedaço da pandemia no meio do caminho, né? Então tivemos que se adaptar todos para 100% online no finalzinho. Mas o presencial, o que é umas grandes dúvidas que o pessoal tem, né? Ah, eu recebo uma bolsa auxílio lá que está no edital de R$5.000. E o que isso contempla? Tudo. Você só vai receber isso aí, cara. Não é um trabalho igual um CLT que você tem vale refeição, vale transporte, plano de saúde, nada. É 5 pau e se vira com isso, negão. E na minha época era menos, inclusive. Então o que eu gastava? Gastava muito em combustível, porque eu andava muito. Gastava muito em estacionamento, porque infelizmente tem hora que a agenda é tão apertada que você acaba tendo que deixar no estacionamento. A alimentação dava para economizar, porque você anda com uma marmitinha, ou você consegue às vezes até, dependendo da regional que você tiver, passar em casa para comer, etc. Agora, como o de vocês é híbrido, então vocês têm bem menos custo de deslocamento e bem menos custo de transporte, tá? Então não tem chorumelas. O que você precisa ter? O notebook é seu, todo equipamento é seu, né? Então o celular é seu, o chip é seu, você não tem ideia, não tem nenhum e-mail do Sebrae, um e-mail provisório que eles criam para você lá, para você poder desenrolar lá o trabalho com os empresários. A carteira de empresários. O Sebrae ele fornece uma lista para você entrar em contato e fazer um contato ativo, mas na real é a gente que tem que trazer as empresas para o ciclo. Ou bater porta em porta, às vezes numa avenida ali, sair falando do programa, ou fazer esse ativo com a lista do Sebrae entrando em contato, trazendo essas empresas. Uma parte da carteira, o Sebrae ele já tem essa demanda, então já tem empresas que vão lá para fazer outras coisas no escritório e eles falam, olha, tem um programa Ali, você não quer entrar? O cara se inscreve e aí o seu próprio coordenador já fala, olha, você já tem 3, 4 empresas aqui que você vai atender. Mas é bom deixar claro que você tem que correr atrás sim de empresas para trazer. Cara, foi uma experiência que mudou minha vida, de verdade. Eu já era consultor, né? Então, só para vocês entenderem, eu tenho formação de gestão de pequena e média empresa, eu tenho pós-graduação em finanças, pós-graduação em business intelligence e tenho pós-graduação em liderança positiva, trabalhei com algumas startups, etc. Isso antes de participar do programa, então eu já tinha um currículo muito bom. E mesmo assim eu apanhei que nem tapete velho. Quer dizer o quê? Ah, quem tem um currículo melhor que o meu vai se lascar mais? Não necessariamente. A questão ele é um programa que você testa as suas habilidades. É diferente de um CLT que o cara te dá uma cadeirinha, um notebook, senta aí e faz só isso até o final do dia. Entende? Não, você tem que se virar, você tem que correr atrás. Só que ele te prepara pra vida, cara, te prepara pro mundo. Eu tenho uma porrada de colegas, incluindo a mim mesmo, que foi o divisor de águas participar do programa. Eu escolhi empreender, abri minha empresa está indo super bem, a gente tem uma equipe legal, a gente tem muitos clientes aqui no ABC e tudo isso começou com a base de clientes que eu tive contato no programa Ali. Eu tenho gente que está no UpLabs, né, que é a frente ali de startups do Senai. Eu tenho gente que está dentro do Sebrae, né, seguiu carreira lá dentro. Tem gente que está no Porto Digital em Recife, um negócio de referência, fodástico. Gente que, cresceu muito na carreira, de verdade. Então, se você entrar nesse programa, aproveita cada minuto, velho. Tudo que você achar que você tá se lascando lá, que é difícil pra caramba, aproveita. Vai ser um puta aprendizado e lá na frente, você vai estar calejado, perfeito pro mercado de trabalho que você vai seguir adiante.
Bom, galera, esse vídeo já tá ficando gigantesco, né? Então, se você quer saber mais sobre o edital, você quer ter um suporte durante o processo seletivo e dicas incríveis como essas que eu acabei de dar nesse vídeo, para ter ser um excelente agente local de inovação, a gente vai deixar um link que eu vou colocar aqui na tela e eu vou colocar também na bio, tá bom? Você entra lá e você vai saber mais sobre um curso, né, uma mentoria que vai ser em grupo, que a gente montou especificamente para essa etapa agora que vocês vão passar sobre o programa. Cara, vale investimento, de verdade, vale muito, porque é muito difícil você conseguir passar pelo seu processo sozinho, porque não tem muita informação. O que você tem no edital é tudo que você tem de informação. Meus vídeos são um dos únicos vídeos que fala sobre o programa, sobre a vivência do programa, tá? Então por isso que eu montei esse curso, certo? Clica lá, sabe mais, vamos junto que vai dar tudo certo, vai ser legal pra caramba, é isso aí. Se quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, quem sou eu, entra lá no Instagram, @WagnerSuzukiConsultor, ou se quiser saber um pouco mais sobre a minha empresa, wsconsult.site. Vai saber, vai ver que eu sou de verdade, vai ver que eu sou Ali mesmo, e tamo junto. Valeu, até a próxima.